Olá, amigos, amigas, espero que estejam todos bem por aqui. Eu sou a Graça e neste vídeo hoje nós vamos falar de António Ferro. Vamos falar das entrevistas que o António Ferro fez a António de Oliveira Salazar, portanto, durante 5 dias seguidos, entre o 19 e o 23 de dezembro de 1932. O Diário de Notícias publica, com grande destaque, uma série de longas entrevistas de António Ferro a Salazar. Nessas entrevistas, o futuro responsável pela propaganda do regime pretende divulgar a figura do chefe do governo, ainda relativamente pouco conhecido no país, e explica o que pretende com o seu Estado Novo. Portanto, a gente agora vai saber quem era o António Ferro, o tal inventor de Salazar. Há aqui uma fotografia deles os dois juntos, que eu vou mostrar a vocês. Portanto, este é o dito jornalista António Ferro e este o António de Oliveira Salazar, que instalou uma ditadura em Portugal durante praticamente 50 anos e deixou o país atrasado em relação aos outros países da Europa, mais de meio século. Quando ele morreu, o país vivia numa pobreza extrema. Portanto, nós vamos tentar compreender como é que ele ficou conhecido no país inteiro, quando se sentou na cadeira do poder e quem foi este jornalista que o ajudou a dar a conhecer ao povo português. Portanto, sobre a biografia do António Ferro, diz o seguinte: António Ferro, inventor de Salazar. António Joaquim Tavares Ferro é o grande homem da propaganda de Salazar e do seu regime, cuja imagem pública muito ajudou a fazer. Natural de Lisboa, não concluiu o curso de Direito, optando por encetar uma carreira de jornalista no século. Em 1915, com 20 anos, destaca-se como editor da Orfeu, a efêmera revista de Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. Em 1921, é diretor da Ilustração Portuguesa, a que trata de dar uma orientação nacionalista. Passa uma temporada no Brasil, como crítico teatral do Diário de Lisboa, e lá estreia com algum êxito a sua peça Mar Alto. De novo em Lisboa, faz, para o século, uma grande entrevista a Gabriel D'Annunzio. A partir de 1924, agora no Diário de Notícias, continuará a afirmar-se como grande entrevistador. Mussolini, Miguel Primo de Rivera, Mustafa Kemal, Pétain, Clemenceau, são por ele entrevistados. Reúne algumas dessas entrevistas no volume Viagem à Volta das Ditaduras, de 1927. A série de entrevistas a Salazar, de finais de 1932, publicadas no Diário de Notícias, será reunida em 1933 no livro Salazar, o Homem e a Sua Obra. No mesmo ano, Salazar convida para dirigir o Secretariado da Propaganda Nacional. Aí promove a política do espírito, que delineara, por altura das entrevistas com Salazar, uma cultura nacionalista, dirigida tanto ao povo como às elites. Promove a exposição de arte popular, o Teatro Povo, o concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal, concursos de montras, de atestações floridas, a presença portuguesa nas grandes exposições internacionais, como a de Paris, 1937, e a de Nova Iorque, em São Francisco, 1939. Em 1940 está por detrás da grandiosa exposição do mundo português. Dá também grande impulso ao cinema nacional e é co-argumentista com António Lopes Ribeiro, do filme A Revolução de Maio, 1937. Ainda em 1940, promove a criação do grupo de bailados Verde Galho. No turismo, incentiva a criação de pousadas de Portugal e da revista Panorama, em 1941. Nesse mesmo ano, é nomeado presidente da emissora nacional. Em 1944, está à frente do SNI, Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo, que substitui o SPN. Inicia-se aqui uma decadência deste organismo,
que acompanha quando não pronuncia a do regime. De promotor de uma certa cultura, o SNI passa a fiscalizador de espetáculos, desde o cinema aos salões de baile das sociedades recreativas, concessor de vistos e licenças. Acabará vilmente a sua existência como coio de censores e polícias semi-analfabetos do gosto dos portugueses. Em 1949, desiludido, António Ferro afasta-se para uma espécie de pré-reforma, como ministro plenipotenciário em Berna e depois em Roma. Morreu em 1956. Então, a gente agora vai ver o que é que diz o livro sobre as tais entrevistas que ele fez a António de Oliveira Salazar e que ficaram tão famosas em Portugal. Esta parte do livro que eu vou ler agora foi escrita pelo António Simões do Paço e eu faço questão de mostrar aqui uma fotografia para vocês muito, muito interessante, onde temos aqui o António Ferro e o António de Oliveira Salazar, e há aqui um pormenor, aqui que eu vou aqui mostrar para vocês mais pertinho, que é a sola dos sapatos do António de Oliveira Salazar, que tem aqui um buraco. E então ele teve a fama de ser um ditador muito semítico e muito poupadinho, então aqui até mostra como ele poupou nos sapatos. Tanto poupou que deixou o povo na miséria. Para mim foi um péssimo economista porque deixou um país na miséria para meter dinheiro no banco. Então o que é que diz o artigo escrito pelo António Simões do Paço? A 17 de dezembro de 1932, o Diário de Notícias anuncia na primeira página uma série de entrevistas sensacionais de António Ferro com o chefe do governo e ministro das Finanças. No dia seguinte, sempre na primeira página, um texto de António Ferro a aguçar o apetite dos leitores. Durante 5 dias seguidos, escreve 2 a 3 horas cada tarde, no seu gabinete, na sua casa, no automóvel e no seu ministério. Fala inteiramente à vontade com essa figura empolgante do momento português e até do momento europeu. A eles respondeu sempre o Dr. Salazar, com uma paciência infinita e uma delicadeza perfeita que são já os primeiros riscos sobre o seu clichê. Finalmente, em 19 e 23 de dezembro de 1932, são publicadas as longas entrevistas, uma por dia, sempre na primeira página, prolongando-se para as páginas interiores. Mais tarde serão reunidos o livro Salazar, o Homem e a sua Obra, que terá enorme divulgação nacional, a partir das câmaras municipais, e diversas traduções no estrangeiro, prefaciadas por nomes conhecidos, como Paulo Valéry para a francesa, Eugênio d'Ors para a espanhola, Austen Chamberlain para a inglesa. A italiana é recomendada por Mussolini. Nessas entrevistas, o futuro responsável pela propaganda do regime pretende divulgar a figura do chefe do governo, ainda relativamente pouco conhecido do país. É preciso que o ditador fale ao povo e explicar o que pretende com o seu Estado Novo. António Ferro, mais que entrevistador, é o coautor do resultado. Não toma notas e produz um retrato encenado, com o acordo pleno do entrevistado. Salazar diz no prefácio que escreveu do seu punho, que as respostas passaram quase todas pela inteligência e pela pena do jornalista, ganhando certamente a beleza literária que o seu natural não tinha. António Ferro trata de criar uma imagem de marca. Que tratamento empregar? Interroga-se na primeira página do Diário de Notícias, no seu artigo do 18 de dezembro, que precede o início da publicação das entrevistas. O Sr. Dr. Oliveira Salazar, o Sr. Dr. Salazar, o Dr. Salazar, Salazar. Não hesitou muito, como Ludwig. Emil Ludwig, um entrevistador alemão de Mussolini. Decidi-me pela abolição de todos os cumprimentos e reverências, que diminuem a figura em vez de engrandecer. Quando leio, por exemplo, em qualquer jornal ou em qualquer livro, o Sr. Mussolini, já sei que se querem meter com ele.
O Dr. António de Oliveira Salazar passaria, pois, por iniciativa de António Ferro, a ser simplesmente Salazar. O retrato que Ferro trata de Salazar revela a preocupação de fazer das suas fraquezas forças. O paradigma do chefe dos regimes autoritários era então Mussolini, o líder do fascismo italiano, o ditador trinituante que se dirige diretamente à multidão, com palavras estimulantes, vigorosas, vozes de ginástica, daquela ginástica indispensável aos sentimentos e às ideias condutoras. Ora, Salazar, com os seus fatos escuros, emoções contidas, hábitos de lente de Coimbra, voz de velha, como diria Marcelo Caetano, preferindo consagrar o seu tempo ao estudo dos problemas, à leitura conscienciosa dos relatórios e dos demais papéis, à elaboração das suas notas e dos seus projetos, mal disfarçando a contrariedade quando algum ministro vinha interromper-lhe o discreto labor e com uma quase alergia às multidões. Era praticamente o oposto dessa imagem do ditador. Importa, pois, fazer o elogio do ditador, fechado e distante, que trabalha solitariamente debruçado sobre a planta da pátria, com uma régua, um esquadro e um compasso, mas afinal é afável, acolhedor e bem-humorado. A sua máscara, como a secretária do seu gabinete de ministros, como a sua vida, é uma constante lição de ordem, de disciplina, de seriedade. Mas essa máscara desafivelava-se para dar esmola a um pobre. Preocupava-se com a saúde de uma criança, extasiar-se com a beleza de umas flores. Veja a delicadeza destas flores, diz Salazar, que maravilha! Olho para o ramo de orquídeas, olho para o Orçamento Geral do Estado, ainda aberto. Despeço-me de Salazar. Talvez, afinal, concluiu Ferro, a entrevista publicada a 22 de dezembro, talvez haja poesia heroica, na rima clara e sonora das contas certas. Porém, António Ferro sabe que não bastam as contas certas. No artigo O Ditador e o Povo, de outubro de 1932, procura justificar e, ao mesmo tempo, aconselhar Salazar. Evidentemente que a ditadura, séria, sóbria, trabalhadora, não pode passar a vida a narcisar-se, a organizar manifestações, desfiles, cerimónias de apoteose. O homem que se isola, heroicamente, no seu gabinete, diante da sua pátria, para lhe refazer o tesouro, para a cortar de estradas, para a munir de portos, para provocar os mares, para acudir ao desemprego, para renovar a máquina do Estado, para limpar e arejar as suas engrenagens e roldanas. Bem merece a gratidão, o respeito, a admiração fervosa, a devoção dos seus compatriotas. Mas há que não abandonar a fogueira das ideias em marcha. Há que abrir as janelas, de quando em quando, conhecer os homens, saber onde estão os que servem e os que não servem, vir até ao povo, saber o que ele quer, ensinar-lhe o que quer. Se a natureza do chefe é avessa a certos contactos, se é preferível talvez não a contrariar, para não a quebrar na sua fecunda inteireza, que se encarregue alguém ou alguns de cuidar da encenação necessária das festas do ideal, dessas entrevistas indispensáveis nas ditaduras entre a multidão e os governantes. Ferro está a propor-se para ser esse alguém que fará o que o chefe não tem inclinação, nem talento para fazer. E Salazar aceitará a sugestão quando, no ano seguinte, o colocar à frente do Secretariado da Propaganda Nacional. No artigo Política do Espírito, publicado no Diário de Notícias, de 21 de novembro de 1932, escreve António Ferro: a França deve o seu prestígio exterior
a sua hegemonia latina, aos seus escritores, aos seus artistas, de irradiação internacional, e ao abraço carinhoso com que Paris recebe todos os operários do espírito humano, todos os poetas. A Alemanha, que possivelmente não o reconhece, deve a sua humanização, algumas simpatias que tem conseguido obter à obra universal de um Thomas Mann ou de um Haussmann. O mesmo se pode dizer em referência aos Estados Unidos, citando Sinclair Lewis ou João dos Passos. Mussolini, em Itália, teve a preocupação dessa utilíssima política do espírito desde a primeira hora do seu governo. Primo de Rivera, pelo contrário, nunca tomou a sério os escritores, nunca os cultivou, e foi essa, com certeza, uma das razões principais da sua queda. Mas a política do espírito não é só necessária ao prestígio exterior de uma nação. Ela é também necessária ao seu prestígio interior, à sua razão de existir. Um povo que não vê, que não lê, que não ouve, que não vibra, que não sai da sua vida material, do dever e haver, torna-se um povo inútil e mal-humorado. Salazar vai, com reticências, dar-lhe razão. A 26 de outubro de 1933, o governo cria o Secretariado da Propaganda Nacional, com António Ferro a chefiá-lo. Compreendeu que politicamente só existe o que o público sabe que existe. Num primeiro tempo, o SPN tem um papel extraordinariamente dinâmico. As iniciativas multiplicam-se nas artes plásticas, no teatro, no cinema, no bailado, na decoração, no turismo. Só no campo das letras, a ditadura nunca conseguiu arregimentar gente de talento. De resto, uns por convicção, outros simplesmente para saírem do anonimato. Muitos foram os artistas modernos, ou não, que aderiram às propagandas do regime. Essa situação durará até meados dos anos 40. Em 1944, o Secretariado da Propaganda Nacional será substituído pelo SNI, Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo, e inicia-se a sua decadência, que acompanha, quando não pronuncia, a do regime. Ferro afasta-se, em 1949, de promotor de uma certa cultura, o SNI passa a fiscalizador de espetáculos, desde os cinemas aos salões de baile das sociedades recreativas. Concessor de vistos e licenças, acabará vilmente a sua existência como coio de censores e polícias semi-analfabetos do gosto dos portugueses. Eu vou mostrar aqui uma fotografia para vocês, onde está o Salazar, o Carmona, o António Ferro, em 1939, na entrega do Galo de Prata à aldeia mais portuguesa de Portugal, que é Monsanto, e o prémio foi atribuído pelo Secretariado da Propaganda Nacional. Portanto, temos aqui a fotografia. Bastante interessante. Foi a entrega dos prémios para a cultura em Portugal e, como todos os regimes, quando iniciou o regime salazarista em Portugal, dava-se importância a tudo o que era cultura e, com o andar da carroça, como a gente costuma dizer em português popular, o regime se foi instalando com mais força, em vez de se avançar para que o povo fosse culto, pois começou a haver o contrário, começou a haver censura e o povo passou a ficar mais inculto. Portanto, eu vou terminar este vídeo por hoje sobre este tema. Até ao próximo vídeo. Bye, bye. Um beijinho para todos. Bye.